Sejam bem-vindos ao canal O Evangelho na Sua Casa. Hoje nós vamos estudar uma passagem muito interessante, muito importante, que está no Evangelho de João. Hoje nós vamos enfatizar um personagem que ele se destaca pela sua esperança. Talvez seja um dos maiores exemplos de esperança que constam nos evangelhos. É muito interessante, é uma lição muito profunda e muito útil para todos nós, que precisamos ter esperança em Jesus. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, pela sua palavra, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, Pai. Peço que abençoe cada pessoa que está assistindo ao vídeo, para que todas possam ser abençoadas e entender cada vez mais a sua palavra, que nós possamos, Senhor, ter um coração voltado para o Senhor. Obrigada por tudo e obrigado porque para Ti não existe nada impossível. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João 5, do 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. A passagem que nós vamos ler hoje nos conta que existia um tanque chamado Betesda em Jerusalém. E as pessoas que tinham várias doenças, moléstias, como cegueira, pessoas aleijadas, pessoas com vários problemas de saúde, ficavam em torno daquele tanque, aguardando que as águas fossem movidas por um anjo enviado por Deus. E a Bíblia nos conta que quando esse anjo movia essas águas, o primeiro que entrasse naquele tanque era curado de sua moléstia. E nisso, ali havia um homem que já de 38 anos se encontrava aleijado, paralítico. E Jesus, vendo o sofrimento dele, vai até ele falar com ele e lhe pergunta: "Você quer ser curado?" E ele diz: "Senhor, não tenho ninguém que me jogue no tanque quando o anjo vem e agita as águas." E Jesus diz a ele que ele está curado. E ele se levanta e anda. Essa é a passagem que nos diz tantas lições importantes que nós podemos aprender nessa passagem, que são impressionantes, né? Primeiro, eu tenho que identificar o que é um anjo, né? É um anjo de Deus. O capítulo 1 de Hebreus, no versículo 4, nos diz que os anjos são espíritos de Deus que têm um ministério para ajudar aqueles que acreditam em Deus. Então, são espíritos, não é? Espíritos que são anjos, têm asas ou não, pouco importa. O importante é que eles vêm a serviço de Deus, né? E nesse caso, esse anjo vinha movimentar as águas. E as pessoas que pulavam primeiro, o primeiro a pular, sempre se curava. E não havia uma data certa para ele vir. Ele via de tempos em tempos. Então as pessoas provavelmente passavam muito tempo em volta daquele tanque. Porque eu falei que é um trecho da Bíblia, do Evangelho, que fala muito da esperança. Porque esse senhor, que já havia 38 anos, sofria com a sua paralisia. Há 38 anos ele sofria, ele era paralítico. Ele foi até o tanque
Olha a esperança desse homem, ele foi até o tanque. Mas aí dizem, mas muitos doentes foram até o tanque. Mas eles tinham como se jogar no tanque. Eles tinham alguém para ajudar que eles entrassem, esse senhor não. Mesmo assim, ele foi, na esperança de ser o primeiro a entrar, de ter a cura, porque ele já havia sofrido 38 anos. Quanto tempo ele estava naquele tanque, eu não sei, mas ele tinha aquela esperança. Se alguém falasse para ele, mas não adianta você ir, não tem ninguém para te colocar lá, o que você vai fazer lá? Não, mas ele tinha a esperança. Ele tinha a esperança de conseguir a cura. Você vê, Jesus o curou, mas partiu dele, apesar de todas as evidências serem contra ele, porque ele não tinha como se locomover rapidamente, se jogar no tanque rapidamente, ele não tinha como fazer isso. Então todas as evidências eram contra ele, mas ele estava lá. E Jesus o curou porque ele estava lá, ele tinha esperança. Quantas vezes nós deixamos as coisas de lado porque perdemos a esperança? Vamos pela lógica. O que a lógica dizia a esse homem? Não vá, porque você nunca vai ser o primeiro a entrar. A não ser que tenha alguém que te ajude, mas não tinha ninguém. Essas pessoas eram muito pobres, não podiam pagar ninguém para ficar até quanto tempo, a gente nem calcula, nem eles saberiam, até que se movesse as águas, o anjo movesse as águas. Então não havia esperança nenhuma para esse homem, mas ele estava lá. Apesar de tudo dizer que ele não conseguiria, ele tinha uma esperança. Ele estava lá. E porque ele confiou nessa esperança, que era contra toda a lógica, ele estava nesse lugar, Jesus o viu. E quando Jesus o viu, o que Jesus fez? Se compadeceu da situação dele. Porque viu nele um homem que tinha uma esperança. Viu nele um homem que tinha uma fé, que queria aquela bênção. Aí Jesus pergunta a ele, você quer ser curado? Porque Jesus nos pergunta o que nós queremos. Quantas vezes Jesus nos pergunta, o que você quer? E nós não falamos para Jesus, nós precisamos declarar, Jesus, eu preciso isso, eu quero isso. Mas aí pergunta, mas não é evidente que ele quer a cura? Mas Jesus nos pergunta para que nós confessemos com os nossos lábios. O que nós queremos? Nós devemos confessar. Quando Jesus nos pergunta, devemos falar, Jesus, eu preciso disso, eu quero isso. Isso é muito importante. Pode estar muito óbvio, como no caso desse homem, que era a cura que ele queria. Mas Jesus pergunta, você quer ser curado? E esse homem é curado por Jesus. Então, Deus honrou a esperança desse homem. Ele não precisou participar da entrada no tanque, nem da movimentação das águas pelo anjo, mas ele foi curado por sua esperança que era contra tudo aquilo que é lógico. Tudo aquilo que é lógico. Ele não tinha como ser o primeiro a entrar, mas porque ele teve esperança, ele foi curado. E Jesus o abençoou e ele andou. Isso é uma lição muito importante para nós. Nunca percamos a esperança da bênção, da libertação. Jesus quer nos curar. Esse homem esperou 38 anos. Estava num lugar em que ele não tinha nenhuma chance de entrar no tanque e ser curado. Ele não tinha nenhuma chance, ele não tinha ninguém que o ajudasse, segundo ele declara para Jesus. E o que acontece? Ele tem a bênção de Deus, ele é curado e anda, e não precisa entrar no tanque. Vocês entendem? Nós não devemos perder a esperança. Às vezes as coisas demoram e nós já largamos, não é possível, mas a Deus vai contra a lógica, mas Deus espera que nós tenhamos uma posição que nos permita receber a bênção. Nós temos que ter uma posição firme com Deus, na esperança que Deus olhe por nós, na esperança que Deus nos abençoe. Nós temos que ter, a nossa parte tem que ser feita, e perder a esperança jamais. Amém? Essa foi uma lição importante dada nesse capítulo, onde o Senhor Jesus cura um paralítico, como Ele quer também nos curar, nos ajudar, nos abençoar a todos nós. Que nós tenhamos uma semana abençoada com Jesus. Amém. Amém.
Então, amigos, esse foi mais um vídeo do Evangelho na sua casa. Que lição incrível, não é mesmo? E o melhor de tudo é saber que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E Ele é bem presente e para Deus não existe nada impossível. Então, não vamos perder a esperança. Vamos continuar clamando, orando, lendo a Bíblia, praticando bem, porque você vê, que nem o Alexandre falou, esse homem estava 38 anos, né? Então, assim, não existe nada impossível e nós não devemos pensar, mas já faz tanto tempo, isso eu acho que não vai acontecer. Não, mesmo que não tenha lógica nenhuma, a possibilidade humana parece que se esgotou, mas Deus continua sendo o mesmo, fazendo milagres e esperando que a gente confie nele. Vamos confiar nele, amém? E se você foi abençoado, que eu creio que você foi, assim como nós, pedimos que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e dê um like, amém. Tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Tchau!